segunda temporada de Percy Jackson tá chegando, tá quase aqui com nós. Falta uma semana, exatamente uma semana do dia que eu estou gravando este vídeo. Então eu decidi trazer pra vocês, botei minha camisa do acampamento aqui com meu colarzinho de contas, num calor desgraçado que tá aqui no estúdio. Mas eu decidi trazer pra vocês aqui um resumão da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Então, sem mais delongas, vambora ver o que acontece na primeira aventura de Perseu Jackson. Mas antes da gente começar, claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui no canal, segue as minhas redes sociais e fica de olho porque vai ter acompanhamento da segunda temporada de Percy Jackson, tanto aqui no canal quanto no canal do Pod Meu Nerd, com uma galera muito da hora que a gente já bateu uns papos muito legais sobre esses episódios, quando, acompanhamento semanal. Então, fiquem ligados. Agora vamos para o resumão da primeira temporada de Percy Jackson. Jackson sempre teve uma vida muito complicada. Desde criança ele passou de escola em escola, sendo sempre expulso por atrair problemas, porque ele via coisas que não deveriam estar lá, coisas que ora estavam lá, ora logo em seguida não estavam mais, que ele olhava, via um rinoceronte de bronze celestial, mas que no segundo seguinte era apenas um caminhão, ou quando ele viu um Pégaso no terraço da escola, Só que essas coisas o Percy sempre via de longe e não era problema. Ele foi passando de escola em escola até chegar na Academia Yancy, onde conheceu o seu melhor amigo, o Grover, que não achava ele um louco por ver essas coisas. Mas, um belo dia, uma dessas coisas decidiu vir até ele. E é nesse ponto que a nossa história acontece, quando Percy tem 12 anos de idade e está indo em uma excursão da escola ao Museu Metropolitano de Arte, se eu não me engano, de Nova York, acho que é esse museu. Nesse museu, essa excursão está sendo guiada por dois professores da escola, o Sr. Brunner, o professor de latim, e a Sra. Dodds, a professora de matemática. O Percy ele ama o Sr. Brunner e ele odeia a Sra. Dodds, porque a Sra. Dodds pega muito no pé dele. Como a gente já vê, ele chega lá, ele tem uma lembrança de quando ele foi com a mãe dele para esse museu, e logo em seguida a Nancy Bobofet, a bully dele, já zoa ele por isso, e dá pra ver claramente, a gente já vê aqui por que o Percy odeia a Sra. Dodds, porque ela simplesmente defende a Nancy Bobofet e joga a culpa daquilo no Percy, Jogou, a vítima é o culpado, Sra. Dodds. O que acontece é que, nesse momento, o Sr. Brunner dá uma caneta pro Percy e aí eles vão pro lado de fora para almoçar. O Percy tá sentado ali numa fonte com o Grover e até que a Nancy vai lá encher o saco deles de novo. Só que agora o Percy finalmente perde a paciência com ela e acaba acontecendo algo estranho. Porque ele vai confrontar ela, mas quando ele se dá conta, a Nancy já está dentro da fonte e o Percy não viu bem o que aconteceu. A Nancy começa a falar que o Percy empurrou ela, porém o Percy tem certeza de que ele não empurrou a Nancy, ele não tocou na Nancy Bobofet. Nesse momento, a caneta dele começa a vibrar, ele olha para o lado e ele vê a Sra. Dodds vindo na direção dele, falando quase que mentalmente com ele, o que é muito estranho. Mais estranho que isso é a Sra. Dodds, ela começa a mudar de forma, a pele começa a ficar meio escamosa, o cabelo começa a sumir, o jaquetão de couro começa a virar duas asas grandonas, ela se transforma em um monstro e vem pra cima do Percy. Quando ela fica em cima dele, ela derruba ele, ela fica em cima dele, o Percy acaba destampando aquela caneta que vira uma espada e perfura a Sra. Dodds, transformando ela em pó. Em seguida, o Percy dá uma desmaiada rápida, ele acorda, e quando ele levanta, ele pergunta para o Sr. Brunner o que aconteceu, se ninguém viu aquilo e aonde está a Sra. Dodds. E é nesse momento que o Sr. Brunner vira para o Percy e fala que não tem nenhuma Sra. Dodds ali com eles, que nunca teve uma professora chamada Sra. Dodds. Pois bem, essa cena no livro, eu vou fazer essas comparações aqui, que a série mudou, porque a série ela é bem fiel ao livro, mas essa cena no livro ela acontece um pouquinho diferente. Eles vão pro museu e tal, o Percy dá uma brigada ali com a Nancy Bobofet, a mesma coisa, joga lá na fonte. Só que quando o Percy joga na fonte, a Sra. Dodds fala
chama o Percy para conversar com ele dentro do museu, só os dois, né? Eu gosto mais como foi na série, porque mostra mais como que a névoa funciona. Porque o Percy está vendo a Senhora Dodds se transformar e ninguém a volta a ver. Porque no universo de Percy Jackson existe essa força chamada névoa que de fato esconde o mundo mitológico dos mortais. São apenas poucas pessoas, como a mãe do Percy, por exemplo, que têm a capacidade de ver através dessa névoa. Mas a esmagadora, 99,9% dos mortais não conseguem, tá? E eu gosto dessa cena, como eu falei, eu gosto de acontecer do lado de fora, pra mostrar como a névoa funciona, mas no livro ela chama o Percy pra dentro, se transforma, e aí nesse momento o Sr. Brunner aparece na cadeirinha de roda dele, joga a espada pro Percy, né, a caneta, e quando ela chega na mão do Percy já é a espada, o Percy, né, consegue ali no instinto derrotar a Sra. Dodds, e aí quando ele vê, ele tá com a caneta de novo na mão, o Sr. Brunner não tá mais lá, ele vai pro lado de fora e o Sr. Brunner tá agindo como se nada tivesse acontecido e até pega a caneta de volta com o Percy. Aqui na série o Percy já vai ficar com a caneta desde esse ponto. Depois disso, o Percy, eles voltam pra escola, aonde o Percy é expulso, né? Tem uma cena ali do Percy falando com o diretor, aonde o Grover joga ele embaixo do ônibus, falando que ele empurrou sim a Nancy Bobofit, o que causa a expulsão definitiva dele, o que deixa até o Percy um pouco irritado com o Grover, né? Pô, por que você tá me jogando embaixo do ônibus e tal? O detalhe legal dessa cena é que ali no cantinho do lado do diretor está o próprio Rick Riordan, né? O tio Rick, nosso escritor desses livros maravilhosos. Né? No livro, o Percy ele é expulso também, mas não tem isso no livro do Grover jogar ele embaixo do ônibus, né? Do Grover ajudar na expulsão dele e tal. O Grover até tenta ajudar ele a não ser expulso, né? Eles colocaram essa alteração aqui porque a série ela precisa ter um ritmo mais frenético, né? Então o que acontece? Aqui o Percy é expulso e ele já volta para casa. No livro ele é expulso, mas o diretor permite que o Percy termine o ano letivo ali na escola, porque a Yance é uma daquelas escolas que eles vão e ficam morando lá na escola durante o semestre e tal. E o diretor deixa o Percy terminar o semestre na escola, mas né, ele falou, ó, você pode terminar o semestre, mas no ano seguinte você não volta. É isso. Enfim, o Percy sai, ele vai embora da escola, ele chega na casa dele, encontra o padrasto dele, o Gabe, que eu fico muito triste de na série ele não chamar de Gabe Cheiroso, porque eu adoro esse apelido, Gabe Cheiroso, porque o Gabe fede muito, né? Porque tem um detalhe da série que eu vou falar mais pra frente sobre o Gabe, né? Um detalhe até importante do livro, que é bem legal do livro, mas que a série por algum motivo não mencionou, mas que é até importante, mas eu vou falar mais pra frente. Pedro do Futuro aqui parando rapidinho, porque eu, assim como a série, acabei esquecendo de voltar nesse assunto, acabei não mencionando esse assunto, mas a explicação é que o Gabe ele tem um cheiro tão asqueroso que ele cobre o cheiro do Percy de semideus, assim protegendo ele dos monstros. E é unicamente por isso que a Sally continua, né? Ela mantém o casamento dela com esse cara asqueroso. Agora pode voltar pro vídeo. O Percy fala ali com o Gabe, a gente vê que o Gabe não é uma pessoa muito legal, que ele é uma pessoa meio detestável, ele tem um comportamento que não é tão legal. E aí o Percy vai falar com a mãe dele, e a Sally, ela não tá nem aí que ele foi expulso e tal, ela só quer saber se o Percy tá bem. E a gente tem alguns easter eggs legais, né? Porque nessa cena ela vai falar que eles vão pra praia de Montauk, que eles gostam de ir e tal. Ela dá uma brigada ali com o Gabe e eles vão. Mas nessa cena tem dois detalhes que eu acho muito legais e um detalhe que eu vou falar em relação ao livro. Tem dois easter eggs aqui. Primeiro, né, que a série dá os saquinhos de doces azuis pro Percy, né, porque o Percy só come doces azuis. Como o Percy explica no livro, um belo dia o Gabe falou que não existe comida azul, então depois disso a Sally só faz comida azul. E nessa cena, esses doces azuis vêm na loja de doces que a Sally trabalha, e ao fundo da cena a gente pode ver o uniforme dela dessa loja pendurado ali ao fundo. E antes de saírem, ela fala pro Gabe que na volta vai passar para pegar os sanduíches deles, que eles gostam de comer vendo o jogo, em um lugar chamado D'Angelo's, né? Sunday I'm gonna stop at D'Angelo's and pick up sandwiches. Quem lê o Percy Jackson sabe que D'Angelo's é um nome que não é qualquer nome que foi jogado aí, a gente conhece esse nome é importante. Enfim, né? E a comparação ao livro é que na série, por ser uma série da Disney, o Gabe foi muito suavizado.
né? Eles suavizaram muito o Gabe, a Sally até grita com ele de volta, né? Até mostra assim que tipo, não é o melhor relacionamento do mundo, mas talvez não fosse esse relacionamento tão ruim assim, sabe? Enquanto que no livro não tem conversa, no livro é um relacionamento horroroso que eles têm, um relacionamento péssimo que eles têm. Né, o livro deixa até entender, deixa até bem claro que o Gabe chega a bater na série, né? O livro deixa bem claro que é um relacionamento abusivo, mas tem um motivo para Sally se manter nesse relacionamento. O Percy e a mãe dele vão para Montauk. Ao longo da série inteira, assim como no livro, o Percy vai ficar tendo vários pesadelos com uma figura misteriosa, tal, um buraco no chão. Eu não vou ficar apontando toda vez que esses pesadelos aparecerem, mas a série, assim como no livro, tem esses pesadelos, porque os semideuses têm esses pesadelos, esses sonhos que eles veem, coisas que estão acontecendo em outro lugar, ou tem essas conversas com outros seres e tal. Acontece durante a série inteira, tá? Não dá pra ficar parando toda vez que tiver um sonho, um pesadelo desse, mas saibam que tem a série inteira. Eles chegam em Montauk e a Sally pergunta pro Percy o que aconteceu na escola e tal, e o Percy começa a explicar até o momento que a Sally comete um deslize e fala o que ela falou antes do Percy sequer mencionar que era algo relacionado à Sra. Dodds. Então o Percy começa a falar com a Sally e a Sally finalmente revela a verdade pro Percy, que eles vão para aquela cabana em Montauk porque foi onde ela conheceu o pai dele e que, diferente do que o Percy acredita, o pai dele não está morto coisa nenhuma. O pai dele, na verdade, é um deus grego e por isso que, né, durante a vida inteira do Percy, a mãe dele vem escrevendo histórias, vem contando para ele todas as histórias de mitologia grega e tal, para preparar ele, porque ele é um semideus, ele é um filho de um deus grego e todas aquelas histórias de mitologia grega são reais. E o Percy, ele, obviamente, né, como qualquer pessoa racional, o Percy, ele, obviamente, não acredita. Né, ele olha pra mãe dele e fala: mãe, você tá louca, você tá maluca, esse negócio de deuses gregos não existe, você tá completamente louca. Né, ele até faz uma brincadeira ali, quando a Sally fala que o pai dele é um deus, ele fala: você se apaixonou por Deus? Ela fala: não Deus, né, um deus grego e tal. Mas como eu disse, o Percy ele não acredita, até que o Grover aparece lá de repente, e o Percy vê que o Grover, né, da cintura pra baixo, o Percy vê que as pernas do Grover não são pernas normais, mas são pernas de bode. E aí, né, diante disso, fica meio difícil não acreditar no que tá acontecendo. Mas, né, aí eles vão sair e vai vir a cena do Minotauro. No livro, essa coisa de Montauk é um pouco diferente. Eles chegam lá, eles assam os marshmallows na praia, o Percy conversa com a mãe dele até fala do pai dele um pouquinho, mas não fala que é um deus grego, não é a Sally que revela tudo isso pro Percy no livro. O Percy tem um sonho ali de um cavalo brigando com uma águia, porque Zeus e Poseidon estão brigando e tal. E aí o Grover aparece de calça, aí o Percy não vê as pernas de bode, e eles vão. Né? No carro o Grover explica pro Percy, né, voltando para a série, no carro o Grover explica pro Percy o que tá acontecendo, né, que eles estão indo pro acampamento, que ele é um sátiro e tal. No caminho eles são encontrados pelo Minotauro, começa ali uma briga, o Minotauro consegue tirar eles da estrada e eles sobem a colina meio sangue. A Sally fica para trás porque ela não conseguiria entrar no acampamento, portais não conseguem entrar, e né, ela acaba sendo morta pelo Minotauro. E o Percy, que já estava para entrar, ao ver a mãe sendo morta, fica pistola da vida e volta para lutar com o Minotauro. E apesar de na série ele estar com a espada, ele consegue, com o chifre do Minotauro, ele consegue arrancar ali o chifre do Minotauro e com o próprio chifre derrotar o Minotauro. E aí ele fica com o chifre do Minotauro de troféu. Ele desmaia após essa luta e ele vai acordar já no acampamento. No livro, essa cena é basicamente igual. As únicas diferenças são que não é o Minotauro que derruba o carro, né? O Zeus manda um raio. E depois disso que o Grover tira as calças, o Percy vê que ele é metade bode. E aí eles correm e o resto é igual, né? O resto é igual, a Sally é morta, o Percy luta. A única diferença aqui é que no livro o Percy não está com a espada, né? Ele vai só no instinto, desviando, e ele pega o chifre, né? Pega o chifre e mata o Minotauro. Enquanto que na série ele está já com a contra-corrente, ele já está com a espada. Outro vacilo da série não ter falado o nome da espada ainda, eu espero que na segunda temporada eles falem o nome da espada. O Percy acorda para um acampamento rapidão, onde a gente tem o primeiro vislumbre da Annabeth ali, né, assim como no livro, falando que ele baba enquanto dorme,
Ele apaga de novo, daí quando ele acorda, ele tá ali com o Grover, ele vê o chifre do Minotauro, vê que tudo aquilo aconteceu mesmo. Aí ele fala, pô, se era tão importante eu vir pra cá achar meu pai, eu vou achar meu pai. Aí ele vai lá, encontra o Sr. D, o Sr. D tenta se passar pelo pai dele, pro Percy pegar uma garrafa de vinho pra ele. Né? O Sr. D é o próprio deus Dionísio, deus do vinho, que ele está lá no acampamento como punição por 100 anos por ter ido atrás de uma ninfa que estava proibida. Né? Aí Zeus deu essa punição para ele. E essa punição não é só ter que ficar no acampamento por 100 anos, mas não poder consumir vinho ou qualquer coisa alcoólica nesses 100 anos. Né? A não ser que alguém deu vinho para ele, que é o que ele tentou fazer com o Percy. Mas quando o Percy estava para ir, o Sr. Brunner aparece, né? É revelado que o verdadeiro nome dele é Chiron e que ele é um centauro. E aí ele fala pro Percy que o Sr. D não é o pai dele e tal, e vai levar o Percy para conhecer o acampamento. Ele vai mostrar os chalés, vai mostrar o chalé 11, vai explicar pro Percy que a espada dele é mágica, né? Porque o Percy fala que perdeu a espada durante o luto do Minotauro, e o Chiron fala, não, tá aí no seu bolso, ela vai sempre voltar pro seu bolso, a não ser que você abra a mão dela, que você diretamente dê ela para alguém, você não vai perder essa espada, ela vai sempre voltar pro seu bolso. Ele apresenta o chalé 11 pro Percy, onde o Percy fica, conhece o Luke. No livro, né, é um pouco diferente, porque no livro o Percy ele vai acordar, ele vai falar com o Chiron, e o Chiron vai, né, com o Chiron e o Sr. D, e é o Chiron nesse momento que vai contar para o Percy tudo o que está acontecendo. Né, ele vai contar pro Percy toda aquela coisa, os deuses são reais, a mitologia grega é real, aquela coisa toda. E aí ele vai levar o Percy para conhecer o acampamento, só que no metade do caminho, depois de apresentar ali o chalé 11, ele tem uma aula de arco e flecha para dar, e aí ele deixa o Percy com a Annabeth, que vai apresentar o resto do acampamento. E aí é a Annabeth que vai explicar pro Percy que todo mundo ali é meio sangue, que todo mundo ali é semideus, que o Percy é também. Mas, como eu disse, a série, vocês estão vendo, um detalhezinho ou outro diferente, a série é bem fiel. O Percy vai conhecer o Luke ali, e aí assim como no livro, o Luke vai levar o Percy pra ver no que ele é bom, leva ele pra tirar arco e flecha, pra ir lá nas forjas dos filhos de Hefesto, mas o Percy não é bom em nada. Eu queria que tivesse uma cena, né, porque no livro o Percy fala que ele é bom em canoagem, a gente não vê isso na série, infelizmente, que o Percy fala que ele só é bom em canoagem e briga com espada. Só que esse treinamento com espada com o Luke a gente vai ver lá no último episódio só. Então, o que acontece? Depois do Percy ver que ele não é bom em nada, tem uma cena deles lá no refeitório, onde o Luke fala que eles têm que queimar a oferenda. Infelizmente a série não fala que tem uma mesa para cada chalé ali. As mesas são até pequenas, então acho que a série deixou isso de lado. Mas depois disso, né, em um meio tempo ali, o Percy vai conhecer a Clarice também. Clarice, que é filha de Ares, né? Porque é o que acontece, né? Um detalhe que eu esqueci de explicar. Por que o Percy vai pro chalé de Hermes, se ele não é filho de Hermes? É porque tem muitos semideuses que não foram reclamados pelos pais. Né? Muitos semideuses que não sabem qual deus é seu pai ou sua mãe. Então, esses são os semideuses indeterminados, como eles chamam. Esses semideuses indeterminados vão pro chalé de Hermes, porque Hermes é o deus dos viajantes, né? Entre outras muitas coisas. Ele é o deus dos viajantes, então os não determinados ficam lá no chalé de Hermes. O Luke é o chefe do chalé, porque ele é filho de Hermes e é quem tá lá há mais tempo. Né? E a Clarice, ela é filha de Ares, então ela está no chalé 5, se eu não me engano, que é o de Ares. E a Clarice, ela não acredita que o Percy derrotou o Minotauro, porque ele é novato, ele acabou de chegar, e isso é um feito muito grande, que todo semideus sonha, né, em derrotar monstros assim. Mais tarde, né, naquele dia, o Percy ele vai fazer uma oferenda ali de noite para tentar falar com a mãe dele e tal. Né, ele queima ali os docinhos azul. E quando ele tá voltando, a Clarice pega ele e leva ele pro banheiro para fazer uma cerimônia de iniciação, como ela diz. E para fazer ele admitir que ele não matou o Minotauro. Coisa que o Percy não admite, porque ele de fato matou o Minotauro. E o que acontece? O Percy, quando né, a Clarice vai botar a cabeça dele no vaso, só que nesse momento o Percy consegue controlar a água, dar um banho na Clarice e nos dois irmãos dela ali, os três saem correndo e nesse momento o Percy vê que a própria Annabeth tá ali na porta vendo ele, e a Annabeth fala que ela estava assim, né, vigiando o Percy esse tempo todo, para ver se ele faria uma coisa dessas, porque ela quer a ajuda dele na caça à bandeira. Mas tem um outro detalhe que a série não aborda muito, porque a gente vai pra captura bandeira, só que antes disso, o que acontece? O Percy ele passa uma semana ali no acampamento, mais ou menos. Eu tô suando muito, porque tá muito quente aqui. O Percy passa uma semana
no acampamento ali, treinando, vendo o que ele é bom, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E o que acontece? A Annabeth tá com o Percy desde o começo, essa cena do banheiro com a Clarice tem no livro, mas ela é logo ali que o Percy chega, não passam alguns dias pra chegar nisso, né, mas tudo bem, o importante é a cena ter acontecido. E, como eu disse, passa uma semana, tal, até chegar na captura da bandeira e vir a coisa toda, né. A Annabeth tá com o Percy ali desde o começo. Na captura da bandeira é exatamente igual ao livro, sem pôr nem tirar. A Annabeth vai botar o Percy de isca pra atrair a Clarice e os irmãos dela que vão querer pegar vingança contra o Percy e tal. O Percy vai lutar contra eles. Tem um detalhe muito legal, que o Percy começa apanhando, mas quanto mais perto ele chega do lago ali e tal, mais perto da água ele chega, mais forte ele vai ficando, até ele conseguir derrotar todos ali, derrubar todos e quebrar a lança da Clarice. E aí é nesse momento que o jogo acaba, porque o Luke aparece com a bandeira, e nesse momento a Annabeth tira o boné de invisibilidade dela, algo que graças a Deus tem aqui, porque foi cortado completamente do filme, e ela joga o Percy, né? O Percy fica bravo com ela, fala, pô, você tava aqui o tempo todo, você não me ajudou, né? E o Percy tá meio machucado, a Clarice fez uns cortes nele e tal, e a Annabeth joga ele no lago, o Percy se cura, né? Os cortes dele seguram todos quando ele entra na água, e de repente aparece um tridentezão em cima da cabeça dele, né, assim, porque Poseidon está reclamando ele como seu filho, e assim Percy descobre que é filho de Poseidon. Só que isso é um grande problema, que eu já vou explicar depois, tá? Calma. A única diferença no livro dessa cena toda é que no livro, depois que o Percy derrota a Clarice e quebra a lança dela, com a lança elétrica, inclusive, a lança elétrica na série também, tá? O Percy, antes de acabar o jogo até, ele é atacado por um cão do inferno que aparece ali de repente, né? O Quirrell até derruba o cão do inferno, o Percy fica bem machucado, né? Assim, a cena dele se recuperando é um pouco mais impactante, né? Mas a série só cortou o cão do inferno mesmo. Acho que não cabia no orçamento, né? Porque o orçamento da primeira temporada, infelizmente, não foi tão grande. Depois de ser reclamado, o Percy é movido pro Chalé 3, o Chalé de Poseidon, né? Porque cada chalé tem o seu deus, né? E os semideuses moram no chalé de seu pai ou de sua mãe. Claro, tem chalé da Hera, que é deus do casamento, então não tem semideus, que é chalé honorário, assim como para Ártemis, né? Mas, o que acontece? O Percy ser um filho de Poseidon é um problema, porque isso torna ele o filho de um dos três grandes. E depois da Segunda Guerra Mundial, Zeus, Poseidon e Hades, os três grandes, fizeram um pacto para não ter mais filhos, porque os filhos deles eram muito poderosos, e por causa de uma profecia que a gente vai ver mais lá nas próximas temporadas, né? E o Percy, ele, teoricamente, né? O Percy ele é um semideus proibido, né? Assim como a filha de Zeus, porque antes da captura bandeira, deixa de propósito, acontece agora, o Luke conta pro Percy a história dele com a Thalia e com a Annabeth, que 5 anos atrás eles chegaram no acampamento junto de um sátiro guiando eles, só que quando eles estavam para entrar no acampamento, eles estavam cercados por monstros e a Thalia acabou morrendo para garantir que eles entrassem no acampamento. Só que o Zeus, para salvar a vida da filha dele de certa forma, transformou ela num pinheiro que fica no topo da colina do meu sangue, que fortaleceu a barreira mágica que protege o acampamento dos monstros, né? Então, o Zeus quebrou esse pacto, né? Tem a Thalia, e agora Poseidon também quebrou esse pacto. Quando o Percy é reclamado, movido pro Chalé 3, como eu falei, o Sr. Day e o Quirrell contam para ele o que está acontecendo, que o raio mestre de Zeus, né, a arma principal dele, foi roubada e que o Percy precisa ir lá resolver esse perrengue, porque Zeus está culpando ele de ter feito isso, porque um deus não pode roubar o símbolo de poder do outro. Então Zeus está achando que Poseidon mandou o Percy roubar esse raio, mas o Quirrell acha que o Hades está com o raio, e a missão do Percy é ir até Los Angeles, entrar no submundo. Sim, a entrada do submundo fica em Los Angeles, o Olimpo fica em Power State, em Nova York, e a missão do Percy é ir até o submundo para pegar o raio mestre do Hades e devolver para Zeus. Simples assim. Simples assim. Né? O Percy inicialmente ele não aceita, né? Ele fala não vai acontecer, tal. E aí que entra algo que diferencia muito a série do livro. Porque no livro, o livro ele é narrado pelo Percy, tá? Então a gente está sempre vendo tudo pela perspectiva do Percy, né? Algo que ele está vendo de alguma forma ou ele está vivenciando.
O livro, o filme, meu Deus do céu, a série não precisa se manter unicamente no Percy. Então tem uma cena no meio do episódio do Grover falando com uma ninfa, indo falar com o conselho do casco fendido lá com os sátiros e tal. E nesse momento o Grover ele descobre que a mãe do Percy não está morta, que a Sally está viva, ela só foi raptada pelo Hades. O Quirón e o Sr. D sabem disso, mas não querem falar pro Percy, né, por segurança, pro Percy não fazer nada imprudente. Mas como eu disse, o Percy não estava querendo na missão, então o Grover chega e fala: sua mãe tá viva, bora lá. E quando o Percy ouve isso, ele fala: não, beleza, então eu vou para salvar minha mãe. O Percy então escolhe seus companheiros, o Quirón bota vários semideuses ali com ele para ele escolher. Ele escolhe a Annabeth, né? Primeiro ele ouve lá a profecia, aí ele escolhe a Annabeth, porque parte da profecia fala que ele vai ser traído por um amigo, e nesse ponto ele mesmo diz depois que ele não vê a Annabeth como uma amiga ainda, né? E que a Annabeth é alguém que daria um empurrão para ele fazer o que fosse necessário ser feito. E ele também chama o Grover para ir com ele, porque o Grover é o melhor amigo dele, né? A única diferença aqui é que depois que o Percy recebe a missão no livro, a Annabeth se oferece para ir com ele. O Percy fala, beleza. Né? E aí ele chama o Grover e ótimo. Eles então partem os três na missão. Eu ia falar, eu esqueci, tá quase esquecendo de uma coisa. Antes de partir na missão, o Luke vai lá no chalé do Percy e dá 2 tênis, dá um par de tênis para ele, que você fala Maia e aparecem asinhas nele para voar. Só que o Percy ele não pode voar, porque se ele voar ele vai entrar no território de Zeus e Zeus vai explodir ele na mesma hora. Né? A série vai falar isso depois, o Percy vai ficar carregando os tênis ali um pouquinho. No livro, o Luke também entrega assim que eles estão para sair, e o Percy já sabe que ele não pode voar, então ele imediatamente dá os tênis pro Luke. E antes deles irem, o Sr. Brunner, né, o Quirón, dá pro Percy a caneta, né, dá a contracorrente para ele, definitivamente nesse ponto. E tem um personagem aqui que foi cortado do livro, a série cortou um único personagem, né, porque o acampamento tem um chefe de segurança ali, que é o Argus, que é um cara que tem olhos por todo o corpo, né, e ele que leva o Percy, a Annabeth e o Grover até a estação de ônibus para eles começarem a missão. Na série não teve orçamento para fazer o Argus, eu espero que ele apareça futuramente em outras temporadas, mas nosso trio parte, eles pegam um táxi, vão lá para a estação, pegam um ônibus, e no ônibus, né, o Percy descobre que ele não pode voar, o Grover fala isso para ele, eles param, o Grover e o Percy ficam no ônibus, enquanto a Annabeth vai lá comprar uns doces, ela percebe que a Sra. Dodds voltou e tá ali junto com uma outra fúria, né, que elas são as fúrias, né, e aí ela fala com a Sra. Dodds, ela tem um diálogo ali com a Sra. Dodds, onde a gente vê que eram as fúrias que estavam atrás dela, do Luke e da Talia, quando a Talia foi morta, e assim a Annabeth corre e avisa os dois que as fúrias estão ali, eles saem pelos fundos dos ônibus. Do ônibus, a Annabeth acaba matando uma das fúrias na fuga e eles vão embora. Essa cena no livro é quase idêntica, a única diferença é que ao invés de 2 fúrias tem as 3, e que o ônibus explode, né? Todo mundo sai do ônibus e o ônibus acaba explodindo porque Zeus manda um raio no ônibus e acaba explodindo ali o ônibus, acabando com as comidas que eles tinham, dinheiro, a coisa toda, né? Nisso eles andam um pouco pela floresta até que eles chegam na casa da Medusa. Mas antes de falar da Medusa, como que pode esses monstros, a Medusa tá viva, o Minotauro ainda tá vivo, são nas histórias clássicas eles morrem, e como pode, né, a Sra. Dodds ter voltado, se o Percy já matou ali no começo. A série não fala isso, infelizmente, mas no livro é explicado, porque no livro é explicado que sempre que o monstro é morto, ele vira aquele pozinho, né, ele é mandado pro Tártaro, onde ele se reforma e eventualmente volta, né? Como a Annabeth fala, os monstros podem ser mortos, mas eles não ficam mortos, né? Às vezes pode demorar, sabe, anos para o monstro voltar, às vezes eles vão matar um monstro que eles não precisam se preocupar em ter que lidar com esse monstro de novo, de tanto tempo que vai levar para esse monstro voltar. Mas, né, como as fúrias são as principais guardas ali do Hades, é claro que o Hades vai fazer a maracutaia dele ali para acelerar a recuperação delas, né? Pois bem, eles chegam na Medusa, a Medusa dá um papinho com eles ali, o Percy cai no papinho, porque a mãe dele sempre falou pra ele, né, que nem todo monstro é um monstro, não sei o quê. Mas aí o Percy vê que ele fez cagada, que a Medusa tá querendo pegar eles, e o Grover bota os tênis nesse momento, finalmente eles brigam ali com a Medusa, e por fim, a Annabeth consegue botar o boné de invisibilidade dela na cabeça da Medusa, o Percy decepa a cabeça da Medusa,
eles usam a cabeça da Medusa para transformar a Senhora Dodds em pedra, e aí o Percy manda a cabeça da Medusa para o Olimpo. No livro é bem igual, só não tem a Senhora Dodds para eles fazerem depois. Mas eles chegam lá, a Medusa, eles demoram um pouco a perceber que é a Medusa. Aqui na série eles percebem, se dão conta das coisas bem mais rápido, né? Mas no livro eles demoram um pouco para se ligar que é a Medusa, porque o Percy e a Annabeth estão muito cansados, eles estão com fome. Aí quando eles percebem, começa a luta, o Percy consegue derrotar vendo um reflexo dela, uma bola que ele fica carregando lá, né? Aquelas bolas de jardim, sabe? E aí, mesma coisa, manda a cabeça pro Olimpo e tal, e beleza. Disso, eles vão pegar um trem para St. Louis, né? No livro, eles vão dormir num parque, vão encontrar um poodle rosa que estava perdido, que tinha uma recompensa, eles vão devolver esse poodle para pegar o dinheiro, para pegar o trem, né? Na série, vai direto pro trem e é nóis, sem perder tempo. No trem, a Annabeth conta pro Percy, né, que ela fugiu de casa, porque ela não tinha uma relação muito boa com o pai, porque a madrasta dela não gostava dela e tal, né? Porque o pai dela, né, era um professor e tal, se casou com uma outra mulher e teve filhos com essa outra mulher, e como a Annabeth sempre atraía monstros, a madrasta não gostava dela. Ela fugiu quando tinha 7 anos, encontrou o Luke e a Talia, ficaram juntos ali, foram pro acampamento e tal, e o resto da história, né? No dia seguinte, eles estão de boa lá, conversando, o Percy vê uns centauros, alguma coisa ali, o Grover fala pro Percy da busca dele pelo Pan, né, o deus Pan que desapareceu e todos os sátiros procuram. É nesse momento um policial chama eles, mostra que a cabine dele está tudo quebrada, tudo zoneada, né, o policial acha que foi eles que fizeram isso, apesar deles falarem que não. E aí o policial fica de olho neles, né, eles voltam a sentar, o policial fica de olho. E aí aparece uma mulher que eles logo descobrem ser a Echidna, a mãe dos monstros. E a Echidna ataca eles correm, o que quer que tivesse ali na mochilinha da Echidna dá uma ferroada no Percy, o Percy fica meio mal. Eles saem do trem, eles estão em St. Louis, eles vão pro arco de St. Louis, que a Annabeth fala ser um monumento à mãe dela, que lá eles estariam seguros. Eles acabam subindo, mas parece, né, apesar de tudo, eles não estão seguros lá, porque a Echidna e a Quimera, que é o que estava na mochilinha, sobem juntos, e o Percy acaba ficando para trás lá para lutar, né? O Percy ele manda o Grover e a Annabeth descer, prendem eles do outro lado de uma porta, luta sozinho, acaba caindo lá de cima, né? Porque ele tá meio envenenado, tá meio zoado, ele cai de lá, né? E aí ele cai no rio, acho que é o rio Hudson, não é o Hudson, né? Aí ele cai no rio ali, onde ele vai falar com a Nereida, que vai dar uma missãozinha pra ele ali. No livro, eles saem do... Não dá nada no trem no livro, eles saem porque a Annabeth ama arquitetura e ela acha que aquela é a única oportunidade que ela vai ter para ver o arco de St. Louis. Então, como o trem vai ficar parado em St. Louis por um tempo, ela quer ir lá ver. Lá no arco, ele some de elevador, o Grover e a Annabeth acabam descendo, mas não tem espaço pro Percy, então ele fica para trás. E lá em cima que a Echidna encontra o Percy, ele luta contra a Quimera, ele não é ferroado nem nada. E é muito engraçado, porque no livro fala que ele cai de lá direto pro rio. Só que o tio Rick, quando ele escreveu, ele calculou mal e não se ligou que o rio não passa diretamente embaixo do arco. Então na série, quando o Percy cai, para ajeitar esse problema, vem uma mão de água, pega ele para levar ele pro rio. No rio, a Nereida fala pro Percy que ali tá difícil de conversar, mas que o pai dele vai encontrar ele na praia de Santa Mônica quando ele chegar em Los Angeles, né, para conversar com o Percy aquela coisa. Então o Percy vai para Santa Mônica. E essa cena também é muito legal porque é a cena que o Percy descobre que ele pode respirar embaixo d'água. Aqui o que acontece? Enquanto o Grover e a Annabeth estão muito preocupados se o Percy está vivo ou não, a Annabeth vê as Nornas cortando um fio da vida. Coisa que foi alterada aqui na série porque o Grover e a Annabeth acham o Percy ali logo depois que ele sai da água e boa no livro, né? No livro, as Nornas aparecem mais pro Percy, quando ele está voltando para casa após ter sido expulso da escola. Acaba o semestre, ele e o Grover estão voltando juntos para Nova York, o ônibus quebra na estrada e na estrada o Percy vê as Nornas lá cortando o fio da vida. Pois bem, eles encontram o Percy fala que eles precisam ir para Santa Mônica, eles começam a andar pela estrada, o Percy começa a se ligar de que tem mais coisa ali envolvida nessa missão que ele não estava se ligando. Ele percebe que foi o último a perceber isso, como é costumeiro com o Percy. E aí então eles são encontrados na estrada pelo próprio Ares em pessoa,
que fala que pode ajudar eles a conseguir uma carona para eles chegarem pelo menos até Las Vegas mais rápido. Só que para isso eles precisam ir num parque aquático ali perto, aonde ele estava com a namorada dele umas noites antes e ele acabou deixando o escudo dele lá. Né? O Grover fica lá conversando com o Ares, né? O Ares fala pro Grover ficar lá, como, sabe, pros três só não falarem dane-se você, vão meter o pé. E o Grover consegue conversar, né? Ele consegue manipular o Ares ali para tentar descobrir quem é um ladrão de raios, né? Porque ele começa a ligar uns pontos ali. Enquanto o Percy e a Annabeth vão lá, eles vão pro parque, eles vão pro túnel do amor, eles acham o escudo. O Percy, né? Porque daí o Percy precisa sentar numa cadeira dourada de Hefesto, que vai transformar ele em ouro, prender ele na cadeira. Aí a Annabeth fica tentando consertar, o Hefesto aparece, a Annabeth consegue convencer o Hefesto a soltar o Percy. Eles vão embora com o escudo e beleza. No livro, isso é completamente diferente. Essa foi a cena mais alterada na série. Porque no livro, o que acontece? No livro, os três vão pro parque, o coisa do amor lá, o túnel do amor e tal, não sei o quê. Só que daí, quando eles chegam no barco lá no centro, e quando eles pegam o escudo, tudo fecha, câmeras começam a filmar por limpo, aparecem várias aranhas. A Annabeth trava, porque como todo filho de Atena é aracnofóbico pra caramba e tal, aí o Percy precisa lidar com a situação ali, enquanto o Grover fica voando pro lado de fora, tentando fazer alguma coisa. Depois eles chegam lá, dão o escudo pro Ares, e o Ares dá a carona pra eles da mesma forma lá no caminhão, com os animais e tal. Beleza. Aí depois disso tudo, o Grover fala da teoria dele, que ele acha que foi a Clarice que roubou o raio. Eles ligam pro acampamento, né, na mensagem de Iris, falam com o Luke, falam dessa teoria, o Luke fala, beleza, vou ficar de olho nela. Né? Essa cena eles param numa outra cidade no livro, né? Jogam lá água, vão num lava-jato para ter água, para fazer a mensagem de Iris, aqui eles facilitaram, colocaram isso no caminhão ali. Então eles chegam em Las Vegas, vão para o Cassino Lotus, onde eles encontram o Hermes, o Grover encontra um outro sátiro lá procurando o Pan também, e o Grover começa a cair na magia do hotel, começa a esquecer das coisas e tal, enquanto o Percy e a Annabeth falam com o Hermes, e o Hermes fala pro Percy, fala, não culpa tanto seu pai, porque nós somos deuses, e para um deus se sentir impotente é muito ruim, que não sei o quê. E aí, de repente, ele fala pro Percy, querido, o tempo tá passando, porque o Cassino Lotus, você passou 1 hora lá dentro, mas passou dias do lado de fora. E aí o Percy vê que, diferente do que eles acreditavam, que eles achavam que, se a gente não comer a flor de lótus que eles dão aqui, tá suave. Mas não, né? Só de respirar lá dentro, ficar lá dentro já dá ruim. Então eles veem que eles perderam tempo, eles estão a 1 dia do solstício de inverno, da missão dá ruim. Eles saem correndo de lá, a Annabeth rouba a chave do Hermes, pega o táxi dele, só que é óbvio que ele percebe, deixa ele usar o táxi, porque né, ele é o deus dos ladrões, então óbvio que ele vai perceber se ele for roubado. Com o táxi do Hermes, eles chegam em segundos na praia de Santa Mônica, o Percy chega lá, entra no oceano, fala com a Nereida, só que a Nereida fala pra ele, né, porque era ela fala, né, a Nereida aparece, falou, desculpa, não deu pro seu pai vir, porque você se atrasou, já tá no solstício, já passou da data que você tinha pra fazer a parada, né, mas, né, ainda pode dar tempo de você evitar a guerra, toma aqui 4 pérolas, pra quando você for pro submundo, daí você quebra essa pérola, você vai voltar pro mundo normal, boa sorte. Então, eles saem disso, né, no livro, o Cassino Lotus, não tem o Hermes do Cassino Lotus, eles só ficam, né, caem na magia, ficam jogando lá, até que o Percy encontra um cara que acha que é 1979, e o Percy fala, não, opa, tem coisa errada, e ele tira os dois de lá e eles vão embora. Aí eles pegam um táxi e vão pra Los Angeles. Né, e aí a Nereida dá só 3 pérolas pro Percy e tal, e eles vão, né, eles encontram o Crosta, assim como na série, né, o Procrusto nas camas de água. Na série eles resolvem o Procrusto bem mais rápido, e na loja do Procrusto tem uma entrada pro submundo que eles pegam, vão pra lá. Lá embaixo eles vão encontrar, né, o Caronte, que vai chamar o cérebro, que vai correr atrás deles, eles vão fugir do cérebro, aquela coisa, mas vão acabar conseguindo passar, né, pelo portão do submundo e vão entrar nos campos de Asfódomos. No livro, eles encontram o Crosta, conseguem derrotar o Crosta ali. Aí o Crosta tem o endereço que eles precisam para entrar no submundo. Lá, quando eles chegam nesse endereço, eles molham a mão do Caronte, né? Dão uns dracmas lá para ele e o Caronte leva eles até lá. Mas ainda assim, eles precisam distrair ali o cérebro para passar e entrar nos campos de Asfódomos. Né? Eles só encurtaram as coisas um pouco aqui na série. Eles passam pelos campos de Asfódomos e aqui tem
eu acho que é a única alteração assim da série que realmente me incomoda de verdade. Porque na série eles decidiram nos Campos de Asphodel que a Annabeth fica presa lá, né, por causa dos arrependimentos dela, com a Talia, aquela coisa toda, e ela usa a pérola dela e vai embora. Né, vale falar que o Grover perde a pérola dele quando eles estão fugindo do cérebro e o Percy dá a quarta pérola para ele. Então, o Percy e o Grover passam, eles estão chegando no castelo do Hades, mas o Grover começa a ser puxado pelos tênis até um buracão. O Percy consegue evitar que o Grover caia lá, os tênis vão sozinhos. E nesse momento, o Percy percebe que o raio, o mestre dos Zeus, estava na mochila que o Ares deu para eles, lá quando arranjou a carona para eles. E aí eles vão já pro castelo do Hades, meio que entendendo o que está acontecendo. No livro, eles passam pelos Campos de Asphodel. De novo, o Grover é puxado por esse buracão, o Percy e a Annabeth conseguem impedir que eles caiam. O Percy até fala que ele está sentindo a mochila mais pesada, mas eles não percebem ainda que o raio está lá até chegar no castelo do Hades. No castelo do Hades a conversa é a mesma. O Hades fala que ele não tá com o raio, que ele não tá nem aí pro raio, que ele tá de boa lá no submundo e que ele que é uma subversão bem legal, porque a gente acredita que o Hades é um vilão, porque sempre que a gente vê coisa de mitologia grega, tal, até aquele filme do Hércules da Disney, né, que o Hades ele é sempre o vilão e que não sei o quê, mas aqui ele não é o vilão, de fato, né? Ele fala que ele só tá puto da vida, que ele só tá bravo, porque além de terem roubado o raio dos Zeus, roubaram também o elmo da escuridão dele e ele quer o elmo dele de volta, caramba. Então ele procura o elmo, né, ele acha que o Percy roubou o elmo também, e o Percy fala que não. E o Hades até fala, me dá o elmo que eu te dou tua mãe. E aí o Percy ele se liga do que tá acontecendo, né? Ele acha o raio no livro, ele acha o raio, e tanto no livro quanto na série ele se liga que é o Cronos que tá por trás da parada, e ele vai embora. Na série, o Hades ainda tenta ajudar, fala, não, peça exílio, tal, eu te deixo aqui, né, você, sua mãe, o Grover, vocês vão ficar em segurança aqui e tal, beleza. No livro, o Annabeth e o Grover até discutem, vamos ficar aqui pra Sally ir, e o Percy tem um momento de pensamento dele ali bem legal, que ele fala, não posso, sabe, deixar uns dos meus amigos aqui pra salvar minha mãe jamais me perdoaria por fazer isso e tal, né, então os três vão, e aí tem uma grande diferença aqui, porque o Percy e o Grover saem, só que no livro eles voltam pra praia de Santa Mônica, onde o Percy vai acontecer a batalha ali. Na série, o Rick, para facilitar, ao invés deles voltarem pra Santa Mônica, eles vão parar na praia de Montauk. Mas aí acontece a mesma coisa, o Ares aparece, o Percy desafia ele, né, aquele desafio, o Percy fala, se eu morrer, eu perdi, se eu conseguir acertar um golpe em você, eu ganho. Aí aquela coisa, eles lutam, o Percy ganha porque ele consegue fazer a ondona lá foda, joga no Ares, consegue cortar ali o calcanhar dele, a gente vê o sangue dourado dos deuses saindo ali do calcanhar do Ares. A única diferença é que no livro, né, aparecem uns policiais ali, aparece uma galera pra assistir e tal. O Ares perde, deixa ali o elmo e tal, né, o Percy dá o elmo pra senhora Dodds, e aí o Percy vai, né, o Grover e a Annabeth vão voltar pro acampamento, né, e o Grover e a Annabeth voltam pro acampamento e o Percy vai pro Olimpo, onde ele fala pros Zeus o que realmente está acontecendo, né, e os Zeus falam, ok, né, tem uma palavra ali com Poseidon, e beleza, o Percy volta. No livro, quando o Percy chega, o Poseidon já tá lá, né, então rola a conversa ali, não é nenhuma conversa tão perigosa assim, até porque no livro não passou, né, o prazo deles ali e tal. Na série passou, na série o Percy ele é louco, ele fala pros Zeus, fala, você é um pai de bosta, ninguém gosta de você, todo mundo te obedece por medo. Os Zeus quase matam o Percy, mas o Poseidon aparece ali de repente pra resolver. Aí o Percy tem uma conversa ali com o Poseidon fala, eu amo pra caramba tua mãe é uma mulher massa pra caramba, né, relaxa que o Hades vai devolver ela, não sei quando, mas ele vai. Aí ele manda o Percy de volta pro acampamento ali com uma pérola. O Percy chega no acampamento, encontra a Annabeth, vê que a Clarice ainda tá lá, fala, por que carga d'água essa menina ainda tá aqui? E aí a Annabeth e o Luke falam que não é tão simples, e o Percy, eles montam um plano, e durante a noite o acampamento tá comemorando, né, que o mundo não acabou, e o Percy vai falar com o Luke, e é nesse momento que o Percy junta os pontos e vê, né, fala, pô, o Luke que me deu o tênis, que levou o Grover lá pra aquele buracão, que é a entrada do Tártaro, onde o Cronos tá. E aí o Luke se revela um traidor, eles brigam de espada ali, a Annabeth aparece, mostrando que ela estava invisível ali o tempo todo vendo, alteração que eu amei, tá?
E aí o Luke vai embora e o Percy e a Annabeth ficam ali bolados. No livro, tudo acaba. No livro eles não suspeitam da Clarice ser a ladra de raios em momento nenhum, tá? Em momento nenhum. Eles resolvem, pá. O Percy acha que ele achava que o amigo que traiu ele era o Ares, porque ele considerou o Ares o aliado ali por um tempo. E aí aparece um escorpião na mão do Percy, né? Ele vai lá falar com o Luke e tal. O escorpião aparece, pica o Percy fica imobilizado. E aí o Luke se revela o traidor, que ele tá trabalhando pra Cronos e tal, e vai embora. Aí umas ninfas acham o Percy, levam ela pro Quirrell salvar a vida do Percy ali. Pois bem, depois disso, a Annabeth fala pro Percy que vai dar mais uma chance pra morar com o pai dela. O Grover vai sair na busca de, né, ele conseguiu a licença de buscador dele, vai sair procurando por Pan, enquanto o Percy vai voltar a viver com a mãe dele, né, por mais um ano letivo, e no ano seguinte voltaria pro acampamento. E numa cena pós-créditos da série, a gente vê o Gabe abrindo uma caixa com a cabeça da Medusa e virando pedra que o Poseidon mandou de volta. No livro, o Poseidon fala pro Percy que ele vai mandar aquela caixa de volta, e o Percy deixa a caixa lá com a mãe dele para ela fazer o que ela quiser. E depois ele recebe uma carta da Sally, da mãe dele, falando que, olha, beleza, né, que ela conseguiu dinheiro depois de vender uma estátua em tamanho real de um homem jogando poker, que deu para ela muito dinheiro para ela poder finalmente se demitir do trabalho dela e focar na carreira de escritora dela que ela tanto quer. E essa foi a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, uma adaptação magnífica do Ladrão de Raios, tá? Se vocês quiserem um resumo mais detalhado, deixa bastante like nesse vídeo, comenta aí embaixo, que daí eu trago vídeos analisando episódio por episódio no mínimo detalhe, tá bom? Todos os easter eggs, referências do livro, realmente todas as mudanças que tiveram, manda pra nós, né? Porque como eu falei no último episódio, a gente vê um pouco, né? Enquanto o Percy tá lá lutando com o Luke, um pouquinho antes disso, né? Antes ele lutar com o Ares, lá a gente vê uns flashbacks do treinamento de espada do Percy e do Luke no acampamento. Comentem aí se vocês querem esses vídeos mais, em resumo, mais no detalhe, né? E fiquem ligados que a segunda temporada está vindo. Eu vou fazer um resumo da segunda temporada também, quando estiver pronta, ou talvez quando for sair a terceira. Mas se vocês querem o resumo no detalhe, eu faço dos episódios da segunda temporada também. A segunda temporada vai estar adaptando O Mar de Monstros, que é o segundo livro de Percy Jackson. Pelo trailer já dá pra ver que tá mais bem feito, que teve um orçamento maior, que eles ouviram as reclamações da primeira temporada, porque realmente falta um pouquinho de ação na primeira temporada, eles se ligam de tudo que tá acontecendo à volta deles muito rápido, podia ter mais um mistériozinho ali e tal. Mas no geral é uma série muito boa, é uma adaptação muito boa, infinitamente melhor que aqueles dois filmes horrorosos. E não só a segunda temporada está para estrear semana que vem adaptando O Mar de Monstros, como a terceira temporada adaptando pela primeira vez A Maldição do Titã já está confirmada para dezembro do ano que vem. E eu acredito fielmente que para o final de 2027 já deve vir a quarta temporada, a adaptação da Batalha do Labirinto, e em dezembro a adaptação do Último Olimpiano, eu espero. Um por ano agora, vambora, vai ser massa. Fiquem ligados que tá chegando, vai ter acompanhamento dessa segunda temporada aqui no canal, assim como teve da primeira, tem uma playlist salva aí se vocês quiserem ver. E até mais. Muitos vídeos de Percy Jackson vindo. Fiquem ligados que tá chegando também um vídeo sobre o que esperar da segunda temporada de Percy Jackson. Falou!